Olá, eu sou a Bianca Rocha, bem-vindo aos próximos 50 A Hora da Ferrovia. Esse é o videocast da Placer do Brasil que chega na sua segunda temporada, trazendo a ferrovia para o centro das nossas discussões. Aqui a conversa é sobre o momento atual do setor, os projetos de expansão e os esforços para o avanço da ferrovia no país. Há um movimento que não é de hoje para concluir projetos e viabilizar novas ferrovias no Brasil. Nada acontece de um dia para o outro, sobretudo num setor complexo como o ferroviário. Mas o que vemos atualmente é a estruturação de alternativas para tornar viável essa expansão. No centro dessa estratégia está o BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que colocou a ferrovia como prioridade na sua agenda. Há em andamento no banco um trabalho intenso para suportar um plano bilionário de novas ferrovias de carga e passageiros. Para falar sobre isso, recebemos Felipe Borim, superintendente de infraestrutura do BNDES, com ampla experiência na formulação de políticas públicas e transformações setoriais. E para trazer a visão da indústria em todo esse contexto, participa com a gente dessa conversa Vitor Araújo, CEO da Placer do Brasil. Sejam muito bem-vindos, Felipe e Vitor. Obrigado, Bianca. Obrigado, Bianca. Boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Eu vou começar perguntando para o Felipe, a notícia das últimas semanas, que foi o lançamento da linha de crédito voltada para o setor ferroviário, né? E aí eu queria perguntar para você os detalhes dessa linha de crédito específica para o setor, em relação a prazos, carência, juros, enfim, o que está previsto nessa linha? Muito bom. Essa linha foi lançada há cerca de 2 semanas, né, num evento do Ministério dos Transportes, na B3, e foi um trabalho conjunto com o governo federal para buscar encontrar instrumentos de financiamento compatíveis com os projetos de ferrovias que estão em estruturação pelo Ministério, que divulgou uma carteira robusta de projetos, né, 8 projetos, 160 bilhões em investimentos. E os projetos ferroviários, eles têm um perfil de longo prazo para retorno. O prazo para você construir a ferrovia é longo e o prazo de retorno é muito longo. Então, um dos temas que está em estudo pelo Ministério é que essas concessões tenham prazos maiores do que as concessões de rodovias e de aeroportos, por exemplo. Então, eles estão falando em prazos de 60 anos, até prazo de 99 anos, que é baseado também em experiência internacional de ferrovias, né? O que a gente vê em outros países. É um tipo de ativo de longuíssimo prazo. Então, esse anúncio do BNDES foi uma maneira de tentar compatibilizar nossos instrumentos de financiamento de ferrovias para essa realidade, para esse perfil de projeto de mais longo prazo, né? Ajudando aí a dar segurança para os investidores e a viabilizar os leilões dessa carteira de projetos. Uhum. Mas me fala sobre as características. É uma linha de 40 anos, né? E assim, o normal, normalmente, o que a gente tem no BNDES é 20, 25 anos, né? No máximo. Me corrija se for isso Sim. mesmo. Mas para a ferrovia foi para 40 anos. Isso. Me fala mais sobre as características dessa linha, né? O que tem diferenciado e como é que ela se adapta à demanda que o setor ferroviário exige. Então, perfeito. Essa linha, a principal inovação é essa dos 40 anos. Então, normalmente, o BNDES financia até 25, 30 anos, acaba sendo muito limitado também pelo prazo da concessão, né? Então, nunca se teve uma discussão de ter prazos mais longos. Então, estender esse prazo já é uma novidade, um benefício muito importante para o setor. Então, a gente está fazendo 2 coisas, estendendo o prazo até 40 anos e possibilitando nessa linha ter prazos de carência adequados aos períodos de investimento. Por quê? Porque uma ferrovia tem um período de investimento longo até começar a gerar receita. Você tem aí pelo menos 5 anos, né, 10 anos. É muito diferente de uma rodovia, por exemplo, ou um aeroporto, que o concessionário muitas vezes assume já gerando receita. Então, os principais mecanismos são essa ampliação do prazo e uma possibilidade de carência para fazer frente a esse período de investimento mais longo, típico das ferrovias, e com isso adaptar os fluxos de caixa do projeto. As taxas de juros são as taxas da TLP, que é a taxa básica do BNDES, né? O BNDES desde 2018 e principalmente desde 2023, que foi quando acabou o alfa redutor da TLP, tem como taxa base a TLP, que é uma taxa de mercado não subsidiada, né? Então a taxa é a taxa de mercado e a grande novidade é que esse fundo permite os projetos
se adequarem ao perfil de retorno e de risco dos projetos de ferrovia. Né? Então, assim, a carência ela é flexível, né? Os Exatamente. prazos de carência flexível, de acordo com cada projeto. Isso vai ser De acordo com cada estudado. projeto. Sim, aí é um pouco até... A gente tem bastante flexibilidade na estruturação do financiamento. Isso vai depender um pouco até da relação do diálogo com os interessados. Porque aí depende um pouco do perfil do interessado, né? A gente vê isso em setores que o BNDES está estruturando muitos projetos como rodovia. Dá para perceber uma diferença entre o perfil de cada empresa que ganha cada concessão, né? Então, às vezes, para uma empresa é mais interessante ter uma carência até o final do período de investimento. Às vezes a empresa, por algum motivo, tem interesse em ter uma carência menor e reduzindo o financiamento. Acho que depende um pouco do perfil das empresas, né? E também do que cabe no financiamento com base no aporte que a empresa vai fazer, no pacote de garantias. Então, são vários elementos aí para construir essa estrutura do financiamento, né? E entre as construções, essa questão da carência. Tá, e como é que foi a escolha do prazo de 40 anos, né? O governo chegou a falar em 50, né? Ou 50 a mais. Sim. E aí vocês fecharam 40. Como é que foi essa escolha? Então, os 40, o financiamento, se você vai alongando muito um financiamento, chega um momento que o benefício começa a ficar pequeno. Porque o que acontece? Como os fluxos de pagamento estão muito lá na frente, o valor presente das prestações da dívida acaba variando muito pouco. Então, às vezes, por exemplo, se eu passasse de 40 para 70 anos, a variação ia ser muito marginal. Você não ia ter muito benefício e o cara ia pagar mais 30 anos de financiamento. Então, os 40 anos foi um pouco o que se estudou que faz sentido mantendo um benefício para o projeto, né? Para não ficar uma coisa muito marginal. Agora, acho que é uma evolução, né? É uma primeira proposta. Dependendo de como evoluir a carteira, eventualmente pode se discutir ampliar esse prazo. Se tiver um projeto que vai ter, de fato, um prazo de 99 anos e se mostre muito importante que esse prazo seja estendido e fique claro que o mercado precisa disso para conseguir compatibilizar com o projeto, é possível discutir essa extensão. Né? O BNDES tem mecanismos para isso. Agora, passados 40 anos nesse momento, parece não trazer muito benefício e parece ser adequado para a carteira de projetos. Né? Você falou de 99 anos, eu lembrei das autorizações, né? Que são Sim. de 99 anos. E aí eu já te pergunto que projetos podem estar incluídos na carteira dessa linha, né? Se entra carga, entra passageiros, autorizações, se serve para qualquer tipo de projeto ferroviário. Não, essa pergunta é muito importante, porque como é um recurso muito especial, né, pelo prazo, ele consome capital regulatório do banco, etc., né? Então, essa linha é bem circunscrita à carteira de projetos ferroviários anunciada pelo Ministério. Então, ela está vinculada a esse programa, justamente para não ser algo que projetos que não precisam desse tipo de financiamento se beneficiem, né? Como, por exemplo, uma ferrovia brownfield, por exemplo, que já gera um retorno mais rápido, para não ter, né, uma distorção e projetos que não precisam desse prazo se beneficiem. Ficou definido que é circunscrita a esse projeto do governo federal. Ah, tá. Então Essa carteira dos a projetos. carteira que são 8, né? São 8. Tá, 8 grandes então projetos. tá resumido a isso. Tá resumido a isso. Ah, entendi. Porque a característica desses projetos, né? Todos têm esse prazo mais estendido de investimento. E todos são greenfield, se eu não me engano. Todos são greenfield. Tem brownfield, mas é um brownfield que praticamente não gera receita, né? Por exemplo, a Malha Oeste. Malha Oeste. Tá. Tem ali uma ferrovia, mas ela não gera receita, né? E, Vitor, diante de todo esse contexto, né, de linha de crédito voltada para o setor ferroviário, né, uma grande novidade aí, como que a indústria ferroviária vem observando esse momento? Né, especialmente no segmento de manutenção de via, que é um segmento aí fundamental para os novos projetos de expansão, principalmente os greenfield, né, que aí precisa de construção mesmo, né? Primeiro, parabéns aí pela iniciativa, porque 40 anos é de fato um período mais viável para a nossa indústria. E olhando para o nosso segmento de máquina de via, que não só para manutenção, mas para construção também. Você estava falando
da intensidade de investimento até o início da remuneração. Hoje, a indústria de máquina de mecanização de manutenção e construção traz solução de aumentar a velocidade de construção e, ao mesmo tempo, você consegue ter, ao longo desses 40 anos, após a construção, ter a manutenção para manter a qualidade de operação da via, ou seja, tendo mais receita desse investimento. E aí o que fica como pergunta é, quando a gente vê as linhas de financiamento, comparo muito que vocês estão financiando o bolo, mas eu queria entender como é que fica o financiamento dos ingredientes. Porque, por exemplo, você chegar uma empresa que vai financiar um greenfield, vai precisar mecanizar. Assim, a gente tem máquinas que conseguem fazer 2 quilômetros em 8 horas, se tiver a estrutura própria. Mas só que ele só vai receber o retorno dessa máquina daqui uns 5 anos. E como é que essa máquina pode entrar dentro desse modelo de financiamento para ele diluir o custo dela e ter o retorno quando começar a operar? É isso que eu vejo, a falta os ingredientes precisam de ajuda. Com certeza, isso é super importante, até porque é um CAPEX relevante ao longo do ciclo de vida das ferrovias, né? O BNDES tem alguns mecanismos para esse tipo de financiamento, inclusive para financiamentos de estrutura produtiva, né, relacionados a essas máquinas. Então, a gente já tem as linhas, acho que o ponto que contrasta em relação a essa linha de 40 anos é que a gente já tem as linhas para financiar esse tipo de investimento, de CAPEX revolvente. Então, por exemplo, a gente financia planos de investimento das concessionárias ferroviárias que estão com as concessões, né, da década de 90, né? E esses investimentos envolvem todo tipo de manutenção e etc. Agora, um ponto que para o BNDES existe uma limitação é do financiamento de importação, né? Isso é até definido por lei, de não poder financiar a importação de equipamentos. Então acho que tem outros instrumentos para isso na economia, né? Até por isso que não pareceu um ponto crítico nesse momento. Então, se está relacionado à estrutura produtiva brasileira com conteúdo nacional, tem instrumentos muito poderosos, como, por exemplo, o Mais Inovação, que permite trazer inovação, né? A gente conseguiu fazer alguns financiamentos relevantes com o Mais Inovação para Rumo, por exemplo, e para outras companhias, trazendo tecnologia de digitalização e com benefício ali na eficiência das ferrovias. E para importação, especificamente, você tem aí diversos instrumentos na própria economia para financiar, né? Acho que você pode complementar esse perfil de financiamento do BNDES, que é um pouco a função do banco, né? De ter esse perfil de longo prazo com esses financiamentos adicionais da economia, até para capital de giro, que é algo que o BNDES não faz, né? Naturalmente, assim, né? Legal. O BNDES ele tem uma atuação bastante dedicada também ao setor rodoviário, né? Sim. E aí, o que você acha que como o setor ferroviário ele pode se abastecer disso, né? Do que vocês fazem no rodoviário? Eu sei que são setores que demandam diferente, mas queria saber se alguma coisa serviu de inspiração aí para o setor ferroviário, enfim, o que vocês podem ainda aplicar. Não, com certeza. Acho que esse ponto, o setor rodoviário está passando por um boom de projetos, né? Se eu não me engano, foram 24 leilões até agora no governo federal, né? E isso é um número muito grande, né? Esses projetos eles estão alavancando muito recurso e muito investimento, né? E estão demandando financiamentos muito sofisticados. Então, o BNDES tem estudado, e o mercado de capitais junto também, tem trazido diversas soluções inovadoras para esses projetos. Então, o BNDES desenvolveu estruturas super sofisticadas de project finance para as rodovias e para outros setores, né, que estão com projetos, mas a rodovia, de fato, pelo número de projetos, acaba puxando muito. E esses instrumentos podem ser replicados aqui nas ferrovias. Então, essa linha de 40 anos, ela é como se fosse um guarda-chuva. Dentro dela, é possível utilizar todos esses instrumentos que foram sendo desenvolvidos aí com as rodovias. E, de fato, acho que vale a pena até frisar, o BNDES tem sido muito inovador nesses financiamentos, né? A gente tem feito, por exemplo, o financiamento no recourse, o Project Finance no recourse, que era uma demanda antiga dos setores de infraestrutura para o BNDES.
atualmente, do Project Finance feito pelo banco, aproximadamente 45% é non-recourse, que é o Project Finance que não demanda garantias externas, né? O non-recourse, ele é um financiamento que ele é garantido pelas receitas do projeto. Sim. Então, o acionista não precisa colocar uma fiança bancária, não precisa dar uma garantia corporativa. Foi como foi a linha 6? Como foi a linha 6, por exemplo, a Rio-São Paulo. Exatamente. Do metrô de São Paulo. A linha 6 de São Paulo, e a rodovia, né, Rio-São Paulo. A rodovia que você falou. O aeroporto, né, de Congonhas, do bloco dos 11 aeroportos, que é Congonhas e mais 10 aeroportos, que fechou no final do ano passado. Então, atualmente o BNDES consegue fazer o non-recourse de maneira recorrente, quando projetos têm uma mitigação de risco adequada. Isso é muito positivo para alavancar mais investimento. Mas além do non-recourse, foram sendo propostas várias estruturas muito inovadoras, como, por exemplo, completions parciais, estruturas de garantia flexível, que à medida que o projeto vai performando, você já vai liberando a garantia, que são muito poderosas para viabilizar o investimento, né? E isso está dentro do guarda-chuva da linha de crédito de 40 anos. Isso tem um tá nome dentro essa do linha ou não? Não tem uma linha, podemos pensar num nome para ela aqui. Se tiverem sugestões, próximos 40. Próximos 40. Próximos Boa ideia. Boa, muito bom, gostei. Então, assim, eu quero te perguntar uma outra coisa, né, sobre esse apoio que vocês dão para as concessionárias. Eu quero dar o exemplo da Rumo, que acabou de inaugurar um trecho, né, de um trecho que ela construiu sob o modelo de autorização. Sim. E que o BNDES participou, né, desse financiamento através do apoio na emissão de debêntures, né? E aí eu queria que você comentasse essa participação, porque é um projeto que foi feito com recursos 100% privados, né? E a gente tem alguns projetos aí também, outros, né, no setor ferroviário que tem essa estimativa também de 100% capital privado, e aí a gente queria entender como é que a participação do banco pode se dar nesse sentido. Perfeito. Esse projeto é um pouco diferente das concessões, né? Sim. Justamente por ser uma autorização. E a Rumo é uma empresa que tem uma característica de capital que ela acessa muito o mercado de capitais. Então ela está sempre emitindo debêntures, etc. Então, não é um projeto com as características, por exemplo, de Project Finance, né? Porque quando tem um Project Finance, por exemplo, esses exemplos que a gente mencionou, linha 6, né, os aeroportos, né, o aeroporto de Congonhas, qual a estratégia? Você fechar o funding inteiro do projeto, para não ter risco de daqui 2 anos o cara precisar ir a mercado e não ter mercado e aí o projeto quebrar por falta de financiamento. Então, você fecha o financiamento do projeto como um todo e aí o BNDES sempre procura trazer o mercado junto. Então, a gente financia, por exemplo, no aeroporto de Congonhas. Foi um financiamento junto com o Santander, entrou com 1,5 bilhão, mais ou menos quase 2 bilhões, e o Santander entrou financiando e distribuindo no mercado de debêntures. Esse da Rumo é um pouco diferente, porque é uma autorização que está dentro da Rumo, que é uma empresa gigantesca, né, que tem diversas concessões. Então ali, a Rumo utilizou uma parte dos recursos que ela gera nas concessões, uma parte de recursos de mercado, e o BNDES entrou com essa debenture de 2 bilhões, financiando a construção, mas numa lógica mais de corporate finance, né, mais ligada à saúde financeira da Rumo. E foi uma operação muito relevante porque conseguiu lastrear ali uma ferrovia Greenfield, que é algo que é a primeira ferrovia Greenfield privada, né? Exatamente. Então, é algo que não acontecia no país desde o século XIX, quando teve as primeiras ferrovias que eram concessões privadas, né? Não teve mais. E agora, de fato, a Rumo realmente fez uma entrega histórica aí da primeira ferrovia, né, privada depois de muito tempo. Foi uma característica, então, da Rumo, né? Eu tô pensando assim, como que isso pode se expandir no setor, mas isso depende muito de cada empresa, Sim, mas depende da empresa, mas tem uma característica que pode se expandir sim, porque que é a lógica um pouco da autorização. O que parece fazer muito sentido é que as autorizações não sejam uma solução para grandes corredores, como esses grandes projetos de rodovias federais, que são troncos, né, para criar corredores de exportação novos. Mas são short lines, né? Para short lines, exatamente. As autorizações, elas têm cara de short lines. Elas funcionam bem para short lines. Sim.
E esse da Rumo tem um pouco cara de shortline, né? O Porque primeiro é uma extensão. Ah, É uma extensão da malha que a Rumo já tem, né? 700 quilômetros ainda né, um pouco, não é? Não, 700 km é gigante, É né? gigante, Mas a entrega agora foi mas 140, ainda é meio uma característica de porque corredor extensão ali. é tronco, né? É sistema tronco 2000, né? Mas 2000, eles fazem por etapa. Por etapa. Por etapa. 140 seria uma short line. 700 seria um projetão de 40. Sim. E isso a gente está vendo acontecer. Então, por exemplo, no ano anterior a gente fechou um financiamento para uma ferrovia de Eldorado, que é uma short line, para ligar o sim. escoamento da Eldorado na malha justamente da Rumo. E tem Arauco ali, né? E Arauco que tá Vocês com esse também estão na projeto Arauco? também. Eles não fizeram ainda a captação, né? A gente está em conversa com a Arauco e acho que a Arauco é uma empresa que tem muita capacidade de acessar mercado, né? Então, acho que tem diversas soluções possíveis, mas mostra que esse modelo de autorização para shortline pode funcionar. Sim. E é muito parecido com isso da Rumo. E até a estrutura de financiamento é parecida, né? Na Eldorado, a gente fez uma debenture também, que se compõe com outras fontes de financiamento da Eldorado. A Eldorado, quantos quilômetros? É 100 e pouco, né? 115, se eu não me engano, por aí. Sim. Legal. E assim, esse modelo de emissão de debêntures em detrimento do modelo tradicional, FINEM, enfim, que estão todos esses projetos das concessionárias, né? Ele é mais adequado para esse tipo de situação, porque... As debêntures são fundamentais atualmente porque elas permitem trazer o mercado de capitais, né? Então, mesmo em emissões que o BNDES entra sozinho, como foi o caso da Rumo, por exemplo, isso é muito valioso para o BNDES porque permite reciclar o balanço do banco, colocando essas debêntures no mercado. E acho que ganha mais potência ainda porque é meio que o banco cumprindo o seu papel de banco de desenvolvimento, pegando esses papéis no momento de maior risco e passando para o mercado depois de um de-risking, né? Quando você já tem investimento mais próximo da conclusão ali e que tem mais apetite para o mercado de capitais. Porque o que a gente vê, o mercado de capitais cresceu muito, mas ainda tem uma dificuldade para projetos com maior desafio de investimento, com mais risco, né? O BNDES entra muito nesse tipo de projeto, vencimentos mais longos, tudo isso. E normalmente quando o BNDES entra, consegue trazer o mercado junto. A gente tem feito muita emissão que sem o BNDES possivelmente não teria acontecido, como por exemplo a da Águas do Rio de 2023, foi uma debênture de 5,5 bilhões. Era uma emissão que estava logo depois da crise de crédito que teve ali em 2023, relacionada a Americanas e tal. E o mercado estava fechado. E o BNDES entrou comprando 30% da debênture e isso trouxe os investidores. Então, por exemplo, os assessores dos bancos, né, que assessoram o investidor pessoa física, eu lembro de receber. Eu não podia investir, né, porque obviamente estava estruturando a operação pelo BNDES, mas eles usavam o BNDES como propaganda. Falavam, essa operação aqui é super segura. Traz o BNDES uma credibilidade, né? O BNDES está entrando junto. E o BNDES junto traz segurança porque o BNDES tem um balanço paciente, né? Então, a gente tem o objetivo do lucro, obviamente, mas tem o objetivo também do projeto ser concluído e do investimento chegar na população. Então, quando os projetos enfrentam dificuldade, no mercado de capitais é muito comum você ter vencimento antecipado, você ter, né, punições das empresas e o BNDES procura encontrar um caminho para viabilizar que o investimento chegue ao final e aí sim dê o retorno e tal, né? Mas a gente tem um balanço paciente que é uma grande vantagem para esses projetos mais arriscados, né? Sim, com e certeza. traz segurança para o investidor também, porque no fim a melhor segurança que você tem num Project Finance é o projeto chegar no final e funcionar, né? A ferrovia chegar no final, passar a carga ali, os passageiros. Com certeza. Vitor, a mecanização, ela reduz, né, riscos no processo de manutenção e construção de ferrovias, né? Isso a gente já sabe, quem é do setor. Isso é claro. E redução de riscos é algo que conversa diretamente com o trabalho do BNDES, né, na aprovação de linhas de financiamento. Então, a gente pode dizer que o segmento de manutenção e construção de via é parte importante nessa cadeia, né? Mas, assim, o segmento conversa pouco ainda com possibilidades de financiamento e alternativas, né? Linha de crédito, enfim. Como é que esse cenário pode mudar, na sua opinião? Vocês? Assim, Serem mais ativos? Como é que vocês podem... Eu acho que a gente precisa olhar para o setor de manutenção como um todo.
o Felipe comentou que existem linhas para financiamento de máquinas fabricadas nacionalmente, faz total sentido, mas, por exemplo, a demanda de máquinas de manutenção para o Brasil hoje é muito pequena, comparando se você fizer uma razão tamanho de área versus importação de máquina, a gente é um anão, comparado ao mundo. O que a máquina de via traz? Ela traz segurança, porque você vai mecanizar a via, redução de emissão, porque quanto mais você otimiza a manutenção, você aumenta a sua velocidade média da via, reduzindo a quantidade de trens, e isso reduzindo a emissão, mas mantendo a produtividade. Mas olhando pelo fato de como não é uma demanda tão grande para máquinas novas, mas porém existe uma frota vintage bem significativa no Brasil, e olhando a função do banco, que é o desenvolvimento econômico e social, existe a possibilidade de usar a indústria local para pegar essas máquinas que estão hoje e usar a tecnologia que já está disponível no mundo e retrofitar. Retrofitar em que sentido? Eu vou pegar uma máquina de 40 anos, trocar o motor para um motor com emissão menor, posso colocar bateria, posso colocar telemetria para ter gerenciamento e troubleshoot remoto, desenvolvimento da cadeia de fornecedores aqui, que a gente tem uma base de fornecedores, locomotivas e vagões são fabricadas localmente e vocês financiam bastante. Então, talvez uma linha não de aquisição de máquina nova ou de fabricação de máquina nova, mas uma linha de revitalização de frota local. Porque o que vai acontecer? Você vai desenvolver a mão de obra para esse tipo de tecnologia, vai melhorar a qualidade de manutenção das vias, melhorando a segurança e aumentando a velocidade e confiabilidade da via e crescendo o mercado como um todo. Assim, o que a gente precisa é ter um norte, não dá para a gente fazer gambiarra em máquina antiga. É a gente pegar e ter uma estratégia de longo prazo. Eu vou pegar uma 0716, que é uma máquina nossa velha de guerra, e transformá-la numa máquina retrofitada, com híbrida, se for para uma linha de passageiro que tem catenário, a gente pode colocar bateria. Então, assim, as possibilidades existem no mercado. O que a gente precisa é que os agentes de fomento, os montantes, sim, obviamente, são bem menores do que esses de financiamento de ferrovia, mas eles geram, na cadeia como um todo, um super impacto para o futuro de operação. Porque o que acontece? Você vai ter mais produtividade, você consegue entregar uma obra mais rápida, você consegue reduzir as janelas de manutenção, então você ganha-ganha. Hoje, olhando como um todo, para a manutenção de via, eu veria como o BNDES poderia ajudar, seria olhar a parte de renovação, revitalização e modernização de frota. Da frota já existente, Exato. né? A gente tem umas 1.000 máquinas em operação hoje, né? De acordo aí com os levantamentos mais recentes. E realmente são máquinas que operam há 40 anos, né? E nesse período muita coisa mudou, muita coisa, enfim, pode trazer aí de benefício. O que você acha? Você acha que faz sentido, Felipe? Com certeza, esse ponto de revitalização faz todo sentido. Acho que, inclusive, sendo feito em indústria nacional, a gente conseguiria aplicar as linhas já existentes, mas até daria para pensar em colocar algum tipo de funding incentivado, considerando, por exemplo, passar de uma máquina diesel para máquina híbrida ou com bateria, né? Acho que seria possível discutir, faz todo sentido, com certeza. Isso já se discute em material rodante, né? Que se discute em material rodante. Vagão, locomotiva. Similar um pouco, né? E acho que, principalmente tendo o componente nacional, né, que para o BNDES é algo que é meio fundamental, né? Acho que faz todo sentido, com certeza. Ainda mais né, são projetos de longo prazo, né, que vão ser utilizados por muito tempo. E também tem uma outra questão aí, Vitor, que é esse pipeline de projetos, dos 8 projetos aí de 160 bilhões saindo de fato, abre um bom case aí de nacionalizar também a produção desses equipamentos. Exatamente. A gente vai junto para Viena para discutir com o chefe. Com certeza. Felipe, em carga, o que está no BNDES hoje, o que está na carteira do BNDES hoje em carga? Né? Se aumentaram os desembolsos, se isso está crescendo. A última vez que eu falei com você, estava crescendo, mas não sei como é que está agora. Não, continua crescendo. O ano passado, a gente fez 3 bilhões e 800 em aprovações para ferrovia de carga,
que foi o maior valor em mais de 10 anos. Acho que Uhum. desde mais de 10 anos é o recorde do banco. E o BNDES tem entrado em todos esses projetos novos que têm saído, praticamente o BNDES está presente de maneira importante, né? Uhum. Então o Isso das banco atua muito concessionárias, né? fortemente. Das concessionárias, shotlines, né? Esses casos, por exemplo, que eu mencionei. E esse ano especificamente teve uma mudança que é muito benéfica para o setor, que foi a inclusão do material rodante no Fundo Clima. E com isso a gente tem uma perspectiva aí também de ter um pipeline significativo para esse ano. Sim, já que você tocou no assunto do Fundo Clima, vou perguntar sobre ele, né? Já estava aqui na nossa pauta. E assim, a não entrada da ferrovia no Fundo Clima surpreendeu, né, o setor. E aí eu queria saber como é que estão essas discussões, né? O material rodante acabou entrando depois, né? Material rodante sustentável, mas como é que estão as discussões para a entrada de obras ferroviárias também, né? Para usufruir dessa possibilidade de recursos do Fundo Clima. E qual é o desafio, né? É, isso. Porque, assim, ferrovia ela é sustentável, né? Assim, ninguém pode dizer o Sim, contrário em relação aos outros modais, né? Então, eu acho que por isso também teve essa surpresa, né? Foi uma questão muito debatida, né, nos últimos sim. meses. Conta aí um pouquinho pra gente. Esse assunto é uma discussão intensa, né? É. Porque é incontestável o caráter de descarbonização da ferrovia, mesmo com locomotivas a diesel, né? O BNDES publicou um estudo, acho que em 2024, 2025, que mostrou uma redução aí que chega a 85% em relação ao modal rodoviário, né, para cargas de grãos e minério. Então isso já está no DNA da ferrovia, né, você reduzir as emissões. Agora, tem toda a questão de utilização de um recurso que é muito, muito especial, o Fundo Clima, né? Ele é bastante incentivado. E aí tem um ponto também, que o Fundo Clima, até o ano passado, o BNDES estava fazendo 10 bilhões por ano para todos os setores, com limite, para a maioria dos setores, com limite de 500 milhões por ano por grupo econômico. O que para uma ferrovia, por exemplo, você pega aí uma Ferrogrão, que tem um CAPEX de 25 bilhões, isso Não é não nada. faz nem cosquinha, Não né? faz nem cosquinha. Então, tem essa discussão de se o Fundo Clima é o fundo mais adequado para isso, né, para essa finalidade, o impacto que isso teria nos outros setores, e aí toda uma discussão ambiental relacionada ao impacto que as ferrovias podem ter, né, incentivando a agricultura, por exemplo, em zonas que podem ser desmatadas. Acho que tem uma discussão importante para ser feita na sociedade. Agora, é importante que ela seja feita mesmo. Acho que é um pleito totalmente relevante, defensável, e o Fundo Clima poderia contribuir muito apesar de nesses projetos gigantescos não ter muito efeito, poderia contribuir muito para shotlines, por exemplo, né? E de uma maneira mais controlada, que não afete tanto outros setores. Então, acho que é uma discussão que segue acontecendo, e é importante focar que esse ano teve essa notícia excelente da inclusão do material rodante, que acho que já dá um primeiro passo Sim. para a evolução do setor, né? E de Uhum. entendimento de que o setor traz benefícios Sim. ambientais, né? E pegando esse gancho da sustentabilidade, Vitor, como é que está a demanda dos operadores, né, por equipamentos mais sustentáveis, né? Você acha que a tecnologia da indústria ela tem acompanhado essa demanda que existe hoje no mercado brasileiro? Não Que, tanto que- quanto na Europa, hum, isso é fato. A gente não tem uma demanda para. Vamos lá, os nossos maiores clientes são ferrovias de carga que não são vias eletrificadas. Então, nossas máquinas têm os motores com emissão reduzida, certificados e tudo mais, mas não existe ainda uma demanda tão grande para hibridização, vamos dizer assim, ou eletrificação de máquinas. Mas, de fato, a tecnologia existe, porque ao redor do mundo, principalmente na Europa, a tecnologia já está em operação. A gente está entregando para a ferrovia austríaca equipamentos híbridos de bateria, que multi-traction, então motor,
elétrico, bateria, depende do momento da máquina. E isso casa, talvez, aqui para o Brasil num futuro próximo, quiçá, mas tecnologia existe. A gente precisa de direção da administração local. Para onde a gente vai? Dessa maneira, a gente se ajusta. Isso, de fato, tem. Mas hoje, olhando a demanda, infelizmente, ainda não. E pelo delta, porque essa tecnologia é um valor premium também, né? Sim. Então, por ser um valor premium, por não ter fabricação nacional, a maneira de entrar para trazer uma eletrificação seria via a reforma retrofit, que aí não é uma máquina nova, eu posso usar a tecnologia local e aí sim colocar uma bateria, colocar uma banca, que é o coração da nossa máquina elétrica. Então, sim, a maneira de entrar nesse mercado para a máquina de via seria a linha do retrofit. E aí, total fit, fundo clima, retrofit para banca elétrica e máquinas antigas. Fica a dica. Exato, mas assim, eu viria dessa maneira. Sim, legal. Felipe, você acabou de voltar da China, né? Vai de novo, pelo que eu tô sabendo. E assim, você foi numa excursão aí com o governo federal na parte de ferrovia, né? Me conta um pouquinho o que vocês fizeram lá, o que você pôde, o que vocês puderam aproveitar dessa viagem. Enfim, vocês foram apresentar os projetos, né, do pipeline. Como é que foi a participação do BNDES nisso? Olha, foi uma viagem muito interessante, Bianca, porque para esse pipeline do governo, o principal desafio é encontrar investidores capazes de fazer frente ao desafio de engenharia e ao desafio de capital, né, que essas ferrovias existem. E as empresas chinesas de construção são muito gigantes, né? Elas são outro patamar, não tem muita comparação com o resto do mundo, né? Sim. Então, você vai conversar com as empresas, eles têm mais de 100 mil quilômetros, 125 mil quilômetros de trem de alta velocidade. É um negócio inimaginável. Né? A nossa malha ferroviária é 30 mil, eles têm mais de 100 mil de alta velocidade. A malha deles, se eu não me engano, é 300 e poucos mil quilômetros. Essa malha é bruta, né? Depois ele pega o líquido depois. Pois é. Porque falando da malha, aqui no Brasil, né? É bem menos, 10 mil. 10 mil, é um terço. E aí, então, a capacidade construtiva dessas empresas é muito impressionante. E o que foi muito... E aí a gente conversou com praticamente todas as principais construtoras chinesas de ferrovias. E o que foi muito interessante, que me surpreendeu, pessoalmente, acho que surpreendeu toda a delegação que foi, é que elas já conheciam os projetos e já demonstraram interesse em projetos específicos. Então, a gente fazia as reuniões e elas falavam, a gente quer conversar sobre esses 2 projetos aqui que tem mais a ver com a nossa estratégia e a gente vê interesse. Então, existe um interesse concreto das empresas e nesse pipeline. Isso acho que foi muito interessante. E abriu um canal de diálogo importante, né? Com o governo e com o BNDES também. Então, acho que foi um primeiro passo aí, apesar de já existir contato com as empresas chinesas para diversos setores, essas empresas de infraestrutura de transportes não entraram tanto nos projetos no Brasil, né? A gente teve empresas chinesas entrando no setor elétrico, petróleo. Principalmente, Ferrovia ainda não, né? Ferrovia ainda não. Então, acho que foi um movimento muito importante para abrir esse diálogo com todas essas empresas e acho que estabeleceu canais importantes aí que podem vir a ajudar a concretizar esses investimentos. E como é que o BNDES pode ajudar nisso, né? Com empresas chinesas, né? Ele pode compor ali um financiamento? É possível? Existe caminho para isso? Sim, com certeza. Com empresas estrangeiras, Sim. No caso, porque minha dúvida é essa. Sim, não, isso não tem... O BNDES atua normalmente para investimentos no Brasil, não tem nenhum tipo de limitação, né? A gente tem, inclusive, diversos financiamentos com as empresas chinesas que atuam aqui. E é sempre uma questão. O BNDES acaba acompanhando muito nesses roadshows dos projetos do governo, tanto aqui no Brasil quanto fora, porque o desafio na financiabilidade no Brasil é grande, né? Diferente de países de primeiro mundo que você tem um mercado de capitais profundo, que até algumas vezes nos países, tipo, melhores práticas internacionais,
o financiamento é fechado até antes do leilão. Então o cara chega pro leilão com o financiamento já mais ou menos equacionado ali, com uma proposta firme de financiamento. No Brasil é depois do leilão e tem um mercado de capitais muito estreito. Então o BNDES tem um papel fundamental para passar essa segurança de que haverá financiamento para o projeto. Vocês são a ponte, né? Oi? Vocês são a ponte. É meio que uma ponte. Aí a gente ajuda a trazer o mercado, a gente compõe com bancos chineses. Então a gente está fazendo isso nos projetos chineses aqui no Brasil. Por exemplo, o TIC, a gente tem conversado muito com eles para fechar o financiamento da concessionária nesse sentido, né? Junto com bancos chineses, com o mercado de capitais, com todas as fontes possíveis. Mas a presença do BNDES é muito importante para garantir que você vai ter um pilar central ali no financiamento para viabilizar o projeto, né? Sim. Você falou do TIC, né? Então eu já começo a perguntar de passageiros. Como que está a carteira do BNDES para passageiros, né? Para operação de passageiros, que é super complexa também, né? Sim. Super. O BNDES atua em praticamente todos os grandes projetos de mobilidade de passageiro, né? O maior financiador de projetos de mobilidade. O banco aprovou nos últimos 25 anos 53 bilhões, mais ou menos, para mobilidade. Mas tudo, não só Tudo, metroviária. Tudo, mas os grandes investimentos são metroferroviários. Os grandes são. Os grandes são. Então, 70%, 80% disso é para metroferroviária. A maioria é São Paulo, né? E os projetos que têm saído, uma grande parte é São Paulo, tem alguns outros, né? Fortaleza, Salvador também? Salvador, algum mais antigo um pouco, né? Salvador. Mas o ponto que aí começa a conversar até um pouco com o estudo de mobilidade que foi divulgado, né? Acho que o setor de mobilidade tem um problema estrutural que já foi superado em outros setores, que é a falta de projetos. Você não tem uma carteira de projetos maduros, como você tem em outros setores, né? E os projetos que têm saído, o BNDES está praticamente em todos e está ajudando a colocar esses projetos de pé. Então, nos últimos 3 anos, a gente aprovou aí 20 e poucos bilhões. Então, você vê como ampliou, né, a aprovação. A gente tem 53, 55 bilhões em 25 anos. Só nos últimos 3 anos foram aprovados aí quase 20 bilhões. E esse ano a gente tem uma perspectiva grande também de financiamentos. Muitos em São Paulo. E a gente espera que esse setor, agora que tem um marco regulatório aprovado e está se formando uma carteira de projetos, a gente espera uma aceleração de investimento relevante aí no setor de mobilidade, principalmente no metroferroviário. Sim, depois do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana que vocês lançaram, né, no dia 1º de julho, né? Então eu queria saber um pouquinho sobre esse estudo, né? Qual é o próximo passo agora, né? Eu acompanhei aí o início dessa elaboração, né? Sim. Então, agora, qual é o próximo passo com o lançamento? O que está em andamento hoje? Então, hoje foi divulgado no dia 1º de julho o estudo, e esse é um marco importante que vale a pena até voltar um pouco atrás para entender onde estamos, né? Sim. Como começou esse estudo? O BNDES fez um memorando, um acordo para elaboração de estudos há cerca de 6 anos, 2020, 2021, com alguns órgãos europeus, com a AfD e com a KfW, para estruturar projetos de mobilidade no Brasil. E o que aconteceu? Quando as equipes foram conversar com as prefeituras e com os estados, não se sabia nem qual eram os projetos que deveriam ser estruturados. Então não foi possível estruturar projetos. Muito louco imaginar isso, né? Tinha aproximadamente 6 contratos de estruturação no âmbito desses contratos com a AfD e o KfW, e não se estruturou nenhum porque não tinha projetos claros. Então isso deu origem, fez o banco dar esse passo atrás, né? Então antes a gente precisa mapear quais são os projetos estruturantes de mobilidade nas grandes regiões metropolitanas. O problema nunca foi a falta de dinheiro, foi a falta de projeto, né? Começou pela falta de projeto. Isso levou ao estudo. O estudo, né, mapeou os projetos nas 21 regiões metropolitanas, 183 projetos, mais de 400 bilhões em investimentos, e ele é um primeiro passo de mapeamento e pré-viabilidade desses projetos. Então agora a gente tem uma visão ampla do setor, quais são os projetos estruturantes de fato nessas regiões metropolitanas. Sim.
Alguns desses projetos já estão em estruturação, principalmente em São Paulo, que já começou esse movimento há quase 10 anos, né, de estruturar. Essas estruturações são longas, né? Então, há cerca de 10 anos já tem um movimento em São Paulo de estruturar esses projetos, então tem uma carteira formada já, né? Agora, para a maioria dos projetos, tem o passo agora da estruturação do projeto em si, que é o quê? É você desenhar o projeto, detalhar a engenharia, detalhar os estudos econômico-financeiros e fazer um edital para publicar na rua, né? Sim, pra e aí isso trazer investidor. é dos municípios e estados. Isso A é estruturação? a estruturação ou é governo federal? A estruturação normalmente é dos municípios e dos estados com algum parceiro. Então, o BNDES atua na estruturação. Vocês estão em BH, né? Estamos em BH e Fortaleza. Já tem dois que fecharam também. estão já estão indo pelo caminho do estudo, né, implementando os projetos do Estudo Nacional. Sim. E tem outros órgãos também que prestam esse serviço, né? Mas normalmente é isso, é o ente federado com um parceiro institucional forte para fazer essa estruturação e aí botar o projeto na rua, né, de fato. E aí vocês sugeriram alguns caminhos ali para colocar isso em pé, né, esses projetos. Um deles, criação de um fundo, né, isso tá sob gestão do governo federal, né, mas vocês colocaram isso ali como uma sugestão. O que mais que vocês colocaram, né? Tem um lance também de tarifa, né, enfim, e alguns caminhos lá de mitigação de riscos, contas vinculadas, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, principalmente dessa questão da conta vinculada, que também conversa com outros projetos de ferrovia, né? Sim, totalmente, que o governo federal está usando para tentar estruturar os projetos, né, de carga. De carga. O estudo teve um marco muito feliz que ele saiu, ficou concluído, né, teve esse marco de conclusão de 1º de julho, muito próximo da aprovação do marco regulatório de mobilidade, que foi há cerca de um mês, né? Cerca de um mês antes. E esse marco regulatório, ele justamente, um dos pontos muito importantes é que ele dá segurança para essas fontes, para diversas fontes de financiamento para a mobilidade. Entre elas, ele deixa muito clara a possibilidade de utilização de subsídio, né? De utilização da CID, de utilização de diversos instrumentos. Então, é um passo fundamental para viabilizar os projetos e calhou de ser junto com o estudo. Então, acho que tem um arcabouço interessante. E aí o estudo, o que coloca? Para os projetos de investimento mais intensivo, que são os metros ferroviários, cerca de 80% da viabilidade econômico-financeira tem que ser arcada de alguma maneira por recursos públicos. Isso é normal, né? Em São normal. Paulo é assim. Sim, é normal e é a característica do setor. Exatamente. São investimentos muito, muito elevados. E ao mesmo tempo você não pode colocar uma tarifa muito cara, senão a população não usa, né? E você não tem demanda e sobrecarrega, né? Então o estudo coloca alguns caminhos para ajudar a fechar esse gap de financiabilidade dos projetos. Entre eles é proposto uma criação de um fundo orçamentário que centralizaria os recursos para os projetos. Então, seria, né? São ideias para serem desenvolvidas junto com o governo federal, mas seria algo muito inspirado no fundo no FAR, do Minha Casa Minha Vida, e que centralizaria os recursos para apoiar os projetos e ter, por exemplo, um programa nacional de mobilidade urbana, alguma coisa assim. Então, isso aqui são palavras minhas, tá? Não está no estudo, mas seria algo nessa linha. E coloca também parâmetros de benchmark internacional relacionados a limites de financiamento, como, por exemplo, a questão dos 6% da renda per capita ser destinado às tarifas, né? Então, isso não é um limite, um teto claro, mas é um limite, um pouco de benchmark internacional e de limite de possibilidade de comprometimento de renda da população com a mobilidade, né? Sim. Agora, o ponto agora que temos um marco regulatório e temos esse estudo com esse mapeamento dos projetos, é necessária uma discussão de como viabilizar os projetos. E para isso pode fazer sentido um programa federal, pode fazer sentido programas estaduais. Aí é uma articulação ampla, né, para fazer frente a esse desafio, que é um desafio muito grande, porque no fim das contas é o que você mesma falou, né, Bianca? O primeiro problema é que não tinha projeto. Isso estamos caminhando para resolver, né, no país.
Agora, como viabilizar esses projetos é um desafio bastante grande, porque eles envolvem essa questão econômico-financeira que mexe diretamente com o bolso da população também, né? Do outro lado, Sim, por meio das tarifas. Sim, com certeza. Desafio aí grande, né? Mas é possível, né? Sim, com certeza. Tem vários Sim. caminhos para enfrentar esse desafio. Sim. Vamos falar sobre o prêmio BNDES Ferrovias, já encaminhando aí para o final da nossa conversa, que está ótima, está muito bom. Como que surgiu essa ideia, né, do prêmio? Como é que estão as inscrições? Fala um pouquinho para a gente. Isso é mais um projeto aí que mostra esse engajamento do BNDES com a ferrovia, né? Eu achei bem legal. Com certeza. Sim. É muito legal essa iniciativa. Eu gosto muito dessa iniciativa, porque ela traz um lado de formulação e de pensamento mesmo, né, de reflexão sobre os setores, que às vezes no dia a dia se perde, né, quando a gente está lá negociando financiamento e tal, covenants financeiros, aí passa um pouco ao largo, né. E a ideia foi justamente buscar juntar um pouco a academia, trazer um pouco a academia para as discussões setoriais de infraestrutura. Quando você vai ver a produção acadêmica sobre infraestrutura, ela é pequena no Brasil. Não tem muitas referências, né? Até não tem muitos centros acadêmicos. Você tem algumas referências grandes, mas até se você vai procurar fazer mestrado, alguma coisa assim mais relacionada à infraestrutura, não tem tantas opções, né? Então, e mesmo economia, eu sou economista, né? Então, posso falar com lugar de fala. Você não tem ali, né, correntes de estudo de infraestrutura muito claras, né? Tá sempre dentro de um estudo maior macro, alguma coisa assim. Então, o que a gente buscou com esse primeiro passo do Prêmio de Ferrovias foi trazer a academia para essa discussão. E incentivar, estimular esses estudos. Super né? válido. E é super bacana. A gente está recebendo diversas inscrições. O prazo vai até final de setembro, então aproveito para convidar todos os ouvintes aqui para submeterem trabalhos, se tiverem interesses. E temos uma grande expectativa. E dando certo, a ideia é ampliar isso eventualmente para outros setores, ter um prêmio de infraestrutura, alguma coisa assim. Sim, então, estamos bem animados. Ou ser anual, enfim, alguma coisa anual, assim. Exatamente. Alguma coisa nessa linha. Sim. E aí, qual é o prêmio? O que vocês estão pensando em? Tem um prêmio financeiro, são R$40 mil em prêmios no total. Vai ter uma análise desses estudos, Tem uma análise. Primeiro, segundo e terceiro. Sim. E a gente vai ter uma banca aí que vai ser composta por... Ainda não está fechado os participantes, mas tem um interesse também de professores renomados, né, que estão aí no jornal sempre falando. O pessoal que analisa infraestrutura tem interesse em participar também. Então, a gente vai ter uma banca aí de especialistas de alto nível e selecionar os projetos aí com mais... Os trabalhos do projeto já vêm, né? Já volta aqui para o projeto. Os trabalhos que tragam maior contribuição aí para o setor. Que são os trabalhos virem projetos, né? Virem projetos, se tudo der certo. Legal. Muito legal. Então, assim, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo e eu tenho 2 quadros aqui para a gente fazer antes da gente encerrar essa conversa. Um deles eu tô chamando uma palavra para definir, né? Que é meio que um ping-pong, assim. Eu faço uma pergunta curta e vocês respondem de forma rápida. Pode ser com uma palavra, mas tem que ser curto, tá? Então, eu vou começar com o Vitor. Vitor, o momento da ferrovia brasileira. Ponto de inflexão. Tá. Felipe, o papel do BNDES nesse contexto. Viabilizar a inflexão. Boa. Vitor, o papel da Placer do Brasil. Trilhar a inflexão. A inflexão é a palavra. Felipe, o desafio da infraestrutura. Entrar nos trilhos do desenvolvimento. Exatamente. Vitor, o futuro do transporte ferroviário. Crescer. Boa. Então, o outro quadro, esse já é o final mesmo. Tem a ver com o nosso videocast, com o nome, né, do videocast. O Próximos 50, que é inspirado no momento atual da Placer do Brasil, né, que fez 50 anos no Brasil e agora a empresa olha para o futuro da ferrovia, né? Então, assim, nada mais justo do que perguntar para vocês sobre esse futuro. E aí eu pergunto para você, Felipe. Nos próximos 50 anos, você espera que... Eu espero que a gente esteja num país com uma matriz de transportes mais equilibrada e descarbonizada e limpa. E acho que a ferrovia é um caminho muito bom para caminhar nesse sentido.
Legal. Vitor, nos próximos 50 anos, você espera? Isso roubou uma ideia. De fato, eu espero um país mais equilibrado do ponto de vista de transporte como um todo e acesso a transporte para todo mundo. Ter facilidade de locomoção, tempos menores de locomoção em cidades e dentro da cidade como um todo. Uhum. Felipe, nos próximos 50 anos, a ferrovia brasileira estará em condições de igual para igual com o modal rodoviário? Vitor, o maior legado que podemos construir agora é... Criar a fundação para os próximos 50, criar a fundação para ter profissionais, tecnologia local para viabilizar o crescimento da ferrovia no Brasil. Legal. Então tá, gente. Obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Adorei. E aí eu passo a palavra para vocês, para despedidas. Obrigado, Bianca, por ter moderado. Felipe, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui e ouvir o que o BNDES está fazendo para viabilizar a nossa indústria. Obrigado. Obrigado também, um prazer participar. Ferrovia é um negócio que mexe com o imaginário popular, né, e de todos nós, né, no Brasil, como uma coisa até que se perdeu, que tinha o transporte antigamente de pessoas e tal, né. Então, sempre muito bom falar desse assunto e estamos num momento muito otimista aí para o setor. Legal, obrigada, gente. Obrigado. Ótimo, obrigada. Maravilha.